Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui nas dependências da Associação de Recuperação do Menor no Vilar de Viamão e hoje vamos receber esse jovem que desempenha uma missão muito importante na nossa obra social, pois ele é o responsável pelo encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz. Seja muito bem-vindo, Gustavo Laubin, o nosso Guto. Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Foi um convite muito especial, na verdade eu me ofereci. Eu tava comentando até que quando eu me ofereci tava tranquilo, agora eu tô nervoso igual a Vara Verde. Mas também vamos trocar uma ideia aí. E aqui do meu lado, fazendo as honras do co-hosting, o educador de teatro do Novo Lar, diretor e produtor do nosso podcast, professor, ator e comediante Rodrigo Cão. Aê, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos assistindo. E é isso aí, vamos bater esse papo aí com o Guto, que hoje vai render. Eu tenho certeza que hoje rende. Vai pegar. Não sei se a galerinha vai almoçar aí. E eu sou a Jennifer Silva e sou apresentadora do nosso episódio de hoje. E só para lembrar que toda quarta-feira a gente tem episódios novinhos, tá? No nosso YouTube, no nosso canal podcast Nova Geração. Guto, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente já vai abrir fazendo a primeira pergunta. Eu quero que tu conte a tua história aqui no Novo Lar, que a gente sabe que é muito longa. De fato. Então, assim, né? Só puxa o microfone um pouquinho mais pra perto de ti. Não, pra perto. Pra perto. Isso. Vamos valorizar a voz aí do outro. Beleza, e aí tá legalzinho, tá, fechou todas. Então, né? O meu início aqui no Novo Lar faz tempo, né? Foi em 2011, né? Em 2011 eu ingressei aqui para fazer curso de violão, fiz curso de dança, informática, a JS, fui bem participativo na JS depois que eu entendi a proposta que era a JS. E eu gosto, assim, de ressaltar e comentar que muito da personalidade do Guto hoje é devido ao Novo Lar / a JS. E eu não tenho vergonha e tenho muita gratidão de poder expor isso, né? Não sei se já foi falado aqui sobre a JS, posso fazer uma merchandising? Mas pode falar. Pode falar. Então a JS ela é a articulação da juventude salesiana, né? O que nos identifica com o carisma de Dom Bosco, né? O nosso fundador, o carinha que nasceu lá na Itália, e ele acreditou em toda a vida sacerdotal dele na criança, no jovem, adolescente. Aquele mais vulnerável, melhor. É o que ele queria perto dele. Aqueles que menos tinham oportunidade. E o Novo Lar hoje é uma extensão desse sonho que começou lá em 1800 e pico na Itália. Quando eu cheguei no Novo Lar, eu cheguei numa época muito desacreditada da vida. No ano de 2010 eu perdi 2 primos, né, jovens, um de 2 anos, outro de 26, então eu tava desacreditado da vida. E cheguei no Novo Lar com a cabeça a milhas, né, a milhões e à toa. Eu tenho meu histórico aqui, era o cara que aprontava, o cara que dava trabalho pros padres, né. E então comecei, e depois que eu comecei a entender que eu poderia ter essa galera assim, ó, que eu era um cara muito explosivo. Era aquele cara que eu não podia trocar olhares por 3 segundos, que eu já queria, que é, vão brigar, assim. Era brigão? Nada do Guto que vocês conhecem hoje. E a JS, o Novo Lar, com essa história aí toda da salesianidade e amizade, família, me colocou uma coisa que é mais fácil eu ter as pessoas do meu lado do que contra mim. O trabalho é muito maior de ter muitos inimigos do que de ter vários amigos. Tem um cara bem jovem, chama Sun Tzu, já ouviu falar nele? Escreveu um livro pouco famoso chamado Arte da Guerra. Sim. Esse cara falou que se o general entendesse se cada general entendesse o quanto é mais fácil ser amado do que ser temido, eles fariam um trabalho para fazer com que a tropa se apaixonasse, enfim, amasse eles ao invés de só obedecer. Que o pobre do general que tem uma tropa que só obedece ele, que não tem uma tropa que ama ele. Isso. Porque quando o general é amado, ele tem tudo na mão. É a pura verdade. É verdade. Né? Então foi uma virada de chave pra mim, né? Eu comecei a usar a simpatia, dá pra se dizer assim, o sorriso a meu favor, né? Então virei a chave, aquele troca de olhares que virava numa briga, acabou se tornando assim, e aí qual é teu nome, de onde é que tu vem, pra onde é que tu vai, quais são os teus planos, e eu comecei a fazer uma rede de amigos muito forte, né? Seja aqui no Novo Lar, ou seja até chegar no Jovem Aprendiz, né? Curso de violão, dança, como eu falei pra vocês, a JS, muito engajado em informática, até que chegou a oportunidade do Jovem Aprendiz. Tinha 15 anos na época, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar num local que, pra mim,
tem todo o meu coração, né? Não só por ser a primeira experiência, mas pelo jeito que foi. Que é o Hotel Vila Aventura, não sei se vocês já escutaram falar, é com resort, aqui em Viamão, muito bem conhecido, né? Por ter recebido em 2014, na época, a seleção do Equador. Foi a única sede oficial para uma seleção de futebol no Rio Grande do Sul, né? E eu tive a oportunidade, ainda como jovem aprendiz, estar lá, né? Ainda assim, como jovem aprendiz, tinha aqueles meus vínculos com o Novo Lar e tudo mais. Para com coisa assim, Gubai. Ainda assim, né, como jovem aprendiz do Novo Lar, eu era muito engajado com a JS, eu gostava. Gosto de comentar que o Novo Lar me oportunizou as minhas viagens de avião, né? Então, se não fosse Novo Lar, talvez eu não teria viajado de avião até hoje. Para conhecer Curitiba, Cambé, fomos uma vez também. E essas viagens, assim, ó, a própria articulação da juventude salesiana se dá nesses encontros, nessas viagens. As viagens, né, com a JS, né? As viagens com a JS. Então a gente viu a articulação acontecendo, porque a gente articula a JS aqui em Viamão entre os nossos grupos. Cultura digital, o pessoal do podcast, o pessoal do gestão administrativa, a gente articula no momento da JS. Agora, no momento que a gente sai da nossa cidade para ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, a gente articula com outros grupos e acaba dando as nossas ideias para eles. É uma coisa nova. E trazendo as ideias deles para cá também. Isso é maravilhoso, sabe? Porque daí, assim, ó, nem todos têm a oportunidade de viajar, mas aqueles que viajaram têm a missão de trazer a bagagem para casa, né? Trazer a experiência. A experiência que foi tida nas viagens, né? Inclusive agora teve um congresso de 25 anos da JS, trouxemos na bagagem várias experiências aí para poder aplicar com a nossa gurizada aqui, né? A pandemia deu um corte no nosso andamento da JS, mas agora, graças a Deus, a gente está conseguindo voltar com os grupos bem fortes. Falando nisso, abrindo a primeira aba aqui, como é que foi a função aqui no Novo Lar durante a pandemia? Eu não tive aqui, né? Eu cheguei aqui em setembro de 2021, então já tava quase acabando. Mas eu acredito, assim, que tenha fragilizado muito, porque eu, como costumo dizer, não existe Novo Lar sem os jovens, né? E aquele fato, assim, de ter que estar dentro de casa foi muito prejudicial. Porque, querendo ou não, tem muitos dos nossos jovens que vêm pelo café da manhã. Tem muitos dos nossos jovens que vêm pelo almoço. Então, isso é muito importante. E a partir daí que a gente cria vínculos também, né? E mostra que tem outras tantas coisas boas para se fazer. Inclusive, uma delas, a gente bate muito na tecla, é o projeto de vida, né? O próprio projeto de vida bem estruturado. Então, eu não sei como foi, mas graças a Deus cheguei numa época que aos poucos voltou, né? Acho que eu vou contar um pouco da trajetória no Vila Aventura até chegar no Novo Lar, que fica mais uma linha do tempo mais coesa, né? Claro, total. Muito vai e vem. Tinha 15 anos lá no Vila Aventura. Então, eu tinha 15 anos quando eu comecei no Vila Aventura, né? Comecei lá como jovem aprendiz na recepção. E daí, de primeiro momento, assim, eu não tinha uma função que eu me sentia muito útil, né? Pensa aquelas notas fiscal matricial, uns 10 mil números de notas fiscais, e daí a gestora na época me colocou para ordenar aquelas notas. Então, todo dia das 3 às 6 eu sabia que meu trabalho era lá e ordenava uns 300, 400 números por dia, mas a primeira semana, beleza, na segunda comecei mas é só isso que eu vou ter para fazer. Comecei a me desmotivar e a faltar no Vila Aventura. O que eu fazia? Ou eu vinha pro Novo Lar, ou ia fazer qualquer outra coisa, porque eu não tinha aquele interesse naquela função específica, né? Não é nada com um programa de aprendizagem em si. E trocou a gestão na época. E aí foi uma outra virada de chave na minha vida, porque a nova gestora que chegou, ela viu que eu faltei um dia. E no outro dia, ela, de bate-pronto, me chamou para conversar e me falou muitas verdades. Ela falou assim: Gustavo, por que tu anda faltando? Aí eu disse para ela, né, olha, é que eu vejo que só ordenar nota fiscal é muito pouco para mim. Eu acho que a função de jovem aprendiz não é só isso, não que eu não possa fazer, faço, mas num dia da semana e nos outros me coloca para fazer outras coisas. É isso que tu quer? Então tá bom. Porque eu trabalhava na recepção, né? Aí ela começou a transformar um monstrinho, como eu costumo dizer. Começava a atender telefone, nos primeiros atendimentos era aquela coisa assim, onde é que eu fui me enfiar, né? Hotel Vila Aventura, Gustavo, pode... Não, tem que falar, né? Então, Hotel Vila Aventura, Gustavo. Um spoiler também, uma coisa que... Ela me deu muitas dicas nessa questão do bem atender, do bom relacionamento entre colegas e entre recepcionista e hóspede, né? Que uma pessoa que vai para um hotel,
um hotel destino para ficar lá um final de semana, uma semana, a pessoa vai para ter uma experiência memorável, né? Então eu comecei a entender aquilo. E uma das dicas que ela me deu de início é assim, atende o telefone rindo. Então fica a dica. Tem uma diferença gigantesca entre tu atender Hotel Vila Aventura, Gustavo, boa tarde, e atender assim, Hotel Vila Aventura, Gustavo, boa tarde. Sabe, a outra pessoa, isso aí começou a me cativar, essas dicas que ela foi me dando. Então assim, ó, tá chegando um carro lá, Gustavo, vai atender vai pegar a bagagem, levar até o apartamento e vai levar esse documento lá pro Samuel assinar e vai... Tá, então... A recepção com o público faz toda a diferença, bicho. É a diferença... Pra mim, é a diferença entre gastar dinheiro e poupar. Total. Sabe? Total. Essa semana, inclusive, aconteceu isso, que eu saí pra comprar, enfim, um presente, dia dos namorados, né? Aquela coisa toda. Nós estamos gravando, hoje é dia, me ajuda? Dia 13. Dia 13. Né? O dia dos namorados foi ontem, mas aí função Hoje é de... 14. Oi? Hoje é 14. Hoje é 14. Hoje são 14. É 14. Acontece. Isso. Foi anteontem, então, dia dos namorados, eu saí pra comprar e sabia o que era o presente, fui numa primeira experiência assim, cara, não gostei, dei as costas e saí fora. Isso. Cheguei numa outra loja, cara, a guria abriu o presente, me mostrou como é que funcionava, exemplificou que ela usava também, e não sei o que, e papo. O preço nem estava tão melhor quanto do outro lugar. Mas só pela maneira como ela me recebeu, tanto que a minha resposta para ela foi, moça, eu olhei bem sério pra cara dela, assim, fiz aquela, interpretei, né, o ator. Sim. Moça, vou te falar uma coisa bem séria. Eu tenho uma filosofia de vida que ela não muda, ela é imutável na minha vida. Quando me atendem bem, eu compro, vou levar. Ela botou pra rir, porque eu quebrei ela também. Que legal. Entendeu? Mas, cara, foi a maneira como ela me recebeu. Entende? Então, faz toda a diferença. Total, faz toda a diferença. E é justamente isso que me motivou a virada de chave, né? Ana Maria, vou citar mesmo. Assim, Não, fala, Ana tem que falar. Maria Fala é a mesmo. mulher, depois eu vou compartilhar o podcast com ela, assim, ó. Então ela foi minha tutora e ela me disse uma coisa muito simples, clara e objetiva. Era 2013 na época. E ela falou assim, Gustavo, ano que vem, 2014, a gente vai receber uma seleção de Copa do Mundo. Podia vir o Portugal. Portugal ficou assim, só não foi Portugal pro Vila Aventura. Pensa Cristiano Ronaldo em Viamão. Meu Deus. Pensa. Cara. Só não foi porque a gente foi muito azarado, porque a primeira bolinha do sorteio o primeiro jogo de Portugal ia ser lá no Rio Grande do Norte. Então eles falaram, pelo deslocamento, não. Zeraram. Então a gente ficou com a seleção do Equador, né? Ela me disse isso. Então tu vai ter a oportunidade de receber uma seleção, vai ter agora um curso básico de espanhol que tu vai poder fazer e tal. Tu quer ou tu não quer? Porque se tu não quiser, dá a tua vaga para quem queira, né? Daí eu, vou querer. E daí comecei a me engajar e gostar da coisa e passei pelo processo de troca de recepção, que era uma casinha, que era a casa da família na época, né? Era um hotel familiar, assim. E pra recepção nova com 49 apartamentos, dava pra dançar um baile dentro da recepção, sobrava armário, sobrava gaveta, então passei por todo aquele processo que pra mim foi magnífico também. E acontece uma coisa na vida da gente que são as oportunidades. E aí fica a dica pra você que tá assistindo, pra vocês que estão assistindo. A oportunidade, ela é uma coisa assim, ó. Ela começa aqui. Aqui tu já sabe que teve a oportunidade. E ela começa a vir. E tu tá pensando, esse é o teu tempo de pensar, tá? Aqui, ó, tu tive a oportunidade. Ó, aqui é a taxa de corte. Se tu aceitou ela aqui, pega, beleza. É uma dica, aproveita, não pega. Tipo assim, ó, não deixa de pegar por medo. Pega a oportunidade. Se ela passou, saiba você que a mesma não vai voltar. É que Sim, nem ônibus. verdade. É que nem ônibus. O mesmo não vai voltar. É. Pode voltar assim, ó, porque o tempo não para, né? Então, o que acontece por isso? Por que eu tô comentando isso? Porque ali eu tinha 16 anos, né? Então tu pensa assim, antes de acabar o contrato de Jovem Aprendiz, faltavam uns 3 meses para acabar o contrato de Jovem Aprendiz, ela me chamou para uma conversa, Ana Maria. Um beijo. Ela pegou e disse assim, Gustavinho, seguinte, chega às 6h30, 7 horas da noite, a gente sente falta de uma coisa, sabe? Porque tu faz uma fumaceira das 3 às 6 que tu não quer trabalhar com a gente 8 horas por dia, né? Que seria um turno da tarde e tal. Então eu falei, mas como isso? Eu tenho 16 anos, né? Não, daí tu faz o seguinte, te emancipa, a gente vê e tal, te emancipa e daí tu, com a emancipação, tu pode trabalhar 8 horas por dia, CLT, normal, e eu, vou querer. Pensei direto no tio Patinhas, né? Sério? Dinheiro. Porque como eu já aprendi naquela época, eu tava ganhando uns 480, então eu já ia pro salário mínimo, né? Claro. Pelo menos pro pressuposto salário mínimo. E fui contratado como o primeiro mensageiro do hotel. Como sendo o primeiro mensageiro do hotel, aí eu tive essa questão do atendimento muito clara, sabe? Porque
eu recebia hóspedes que às vezes eu via que antes de sair do carro eles tinham vindo de viagem brigados. E tava na minha responsabilidade bem receber aquelas criaturas com cara de assim, ó, sai da minha frente. Bom dia pra quem? Vou te fazer uma pergunta, então, agora que me surgiu. Quantos casamentos tu salvou nesse período? Uns vários. Inclusive, encomendei casamento durante a hospedagem. Olha aí, ó. Né? E aconteceu, graças a Deus. Mas assim, ó, de tu poder quebrar o clima com um sorriso. Claro. Com sejam bem-vindos. Eu não tenho nada a ver, eu tô ali pra fazer o meu trabalho, eu não tenho nada a ver com a discussão que veio durante a viagem, né? Então, à medida que eu bem recebo, acaba tornando o clima deles mais leve. Leva até a recepção, faz ali, preenche a fichinha, e daí do preenchimento da fichinha leva a bagagem até o apartamento. Sejam bem-vindos e me coloco à disposição até o final da hospedagem aí. Oportunidades de novo. Fazendo esse trabalho bem feito, tinha dias que não tinha bagagem para carregar. O que o curioso Gustavinho fazia? Eu ficava olhando os recepcionistas trabalhar. Tudo que eles faziam era o único setor do hotel que lidava com dinheiro, cartão e pagamentos e descontos, né? Então, acabava que não tinha nada para carregar de bagagem, eu ficava olhando ali como é que eles lançavam as comandas, como é que fazia todo o processo de recepção. Um ano depois, o Gustavinho tinha 17, a mesma Ana Maria me convidou para ser recepcionista, porque uma das recepcionistas pediu o desligamento da empresa e ela voltou com a oportunidade. Assim, ela pensou, né? Pá, como é que eu vou contratar uma pessoa para começar do zero, sendo que o meu mensageiro tá aí, já sabe, é mais fácil eu contratar um mensageiro e dar oportunidade pro camarada de novo. Então surgiu a segunda oportunidade dentro do Vila Aventura, que foi ser recepcionista. E naquela oportunidade ela me disse assim, olha, eles vão te olhar com essa carinha de novinho, de anjinho, e vão querer sentar em cima de ti, ganhar desconto em cima de ti, e de fato aconteceu. Se ela não tivesse falado aquilo, eu tinha tomado muito na cola, porque... Ela já te preparou, sabe? né? Ela já me preparou. Sim. E dito e feito, assim, principalmente no barbado velho, dono de empresa, os que mais têm dinheiro, os que mais querem ganhar em cima das criaturas, né? Então, de fato, aconteceu. Então, com 17 eu virei recepcionista. Tava curtindo muito a experiência, trocou gestão e rolou a oportunidade de ser líder de recepção. Aceitei de novo, foi um novo desafio. Por quê? Porque eu tinha que liderar pessoas que eram formadas em hotelaria, muitos deles eram formados em hotelaria, e colocar assim, por que esse cara que começou lá como jovem aprendiz é líder e eu que sou formado em hotelaria não sou líder? Né? Então eu comecei a entender o processo de liderança e de motivar pessoas, né? E comecei a gostar da coisa. E só o ambiente da recepção para mim estava se tornando pouco também. Né? Então eu começava a sair e ajudar o pessoal do restaurante, eu ia ajudar o pessoal do setor de eventos, eu ia ajudar, sabe? Começar a buscar mais, né? Proatividade, Sim. exatamente. A recepção já estava pouco para mim, por tudo que eu queria demonstrar para aquele hotel. Porque eu ainda acredito, e graças a Deus passou a pandemia e tá fluindo a coisa, que vai ser ainda o maior eco-resort do Rio Grande do Sul. Hoje eu acho que está abaixo só de um ali que tem na Serra, né? Mas, assim, é uma dimensão principalmente de captação de pessoas, de recursos, e gera renda para a cidade, né? Renda para a cidade. Então, além do eco-resort Vila Aventura, agora eles estão construindo o condomínio, né? Condomínio Vila Aventura. E nessa de indas e vindas, eu tinha um Rodrigo Medina, né, que era o meu gestor, coordenador da recepção e da governança. E em outubro de 2018, outubro de 2018 ou 2019, uma coordenadora do setor de eventos pediu desligamento também, né? E daí acabou que ele, no estacionamento, conversando comigo, ele fugindo da raiz, falando, eles vão me oferecer o setor de eventos e eu não quero, porque eu já trabalhei com o setor de eventos, é uma loucurada, a recepção e a governança para mim já tá suficiente, já tá de bom tamanho, e eu escutando toda aquela indignação dele que ele não queria, e eu... Talvez ele não quer, mas eu quero. Talvez eu queira, né? E ele percebeu o brilho no olhar e ao final da fala dele ele falou, tu encararia? E eu falei, olha, eu acho que eu encararia. Isso era numa segunda, na terça eu estaria de folga, e na terça eu fiquei fritando, o que eu vou falar, como é que eu vou vender meu peixe, né? E ele fez o serviço por mim, porque tinha reunião de gestão na terça-feira, ele citou lá que ele não queria, mas que ele tinha quem quisesse. E na quarta ele não me falou nada, e na quarta quando eu cheguei para falar com um dos diretores, o Samuel, o seu Saulo, um abração, beijão para essa dupla dinâmica.
E o seu Saulo me chamou para conversar, antes mesmo que eu chamasse. E daí me oportunizou, ele falou, o Rodrigo ontem falou em reunião que tu teria interesse e tal. Eu falei, olha, eu acho que é melhor do que contratar novamente aquela opinião, né? Contratar alguém do zero. Eu já conheço a equipe, Claro. já conheço o setor, já conheço o hotel. Porque, querendo ou não, se tu trabalhou com o setor de eventos, tu vai chegar no Vila Aventura completamente tudo que tu conhece. Porque por ser um hotel fazenda, né? Uma fazenda, Sim. acontece que tem 8 salas de eventos em diferentes locais. Isso aí, para uma pessoa que está começando do zero, já dificulta muito o processo. E outubro, né? Outubro começava assim, ó, pelo menos 2 eventos por dia. Tinha dias que tinha 8 eventos no mesmo dia, então era uma loucurada, aceitei. Se eu soubesse que ia me dar tanto trabalho, eu não teria aceitado. Bem-vindo ao meu mundo antes de participar do Novo Lar, antes de estar no Novo Lar. Produção, bicho, evento, peça, show de comédia. Nossa senhora, é pra enlouquecer qualquer um. O bicho pega. Exatamente. Então comecei assim, eu tinha 20 anos, comecei a coordenar o setor de eventos, aproveitei a oportunidade de novo, passei muito trabalho. Peguei uma equipe difícil, né? Aí eu tive a certeza assim porque que a coordenadora pediu para sair. É uma equipe que se escondia, não pegava junto, então acabava que eu trabalhava por mim e por eles até conseguir trocar e ajustar e tal, até deixar da melhor maneira que eu pude, né? Veio a pandemia. Tá, estamos chegando nos finalmente. Então percebam aí a quantidade de oportunidades que foram surgindo ao longo do tempo. O Gustavinho foi Agarrando essa oportunidade que vinha. agarrando. E eu tinha um projeto de vida até a pandemia, que era ser gerente geral do Vila Aventura. E eu estava caminhando a passos para isso e já era notório e todo mundo já estava sabendo que a coisa estava caminhando para isso. Então não tinha mistério, não tem mistério de falar, porque era o meu projeto de vida. Falei assim, eu vou pingar de setor para setor e vou coordenar isso aqui e fazer acontecer o que eu imagino que vai acontecer lá ainda, né? Aí veio a pandemia. Essa vinda da pandemia foi aquela coisa, eu trimotivado e vamos lá, batendo nas costinhas e animando a galera e vamos lá, primeiro mês de pandemia, segundo, terceiro, começou a atrasar salário. E não por culpa deles, né? Por culpa do todo. E eu vendo a quantidade de hotéis fechando, era uma coisa que nos apavorava muito. E eu vendo metade do quadro funcionário ser cortado, aquilo me apavorava muito. Mas eu seguia motivado, seguia fazendo lives e aquela coisa toda que a pandemia nos proporcionou pra gente tentar arrecadar dinheiro e recursos para se manter, né? Só que chegou num ponto assim da minha vida que a questão financeira não me permitiu continuar, né? Então eu tive que pedir com muita dor no coração desligamento. Eles não queriam me desligar por ver toda essa caminhada e tal, né? Mas eu tive que insistir, eu falei, não é por conta do hotel, eu amo vocês, vou seguir amando vocês, torcendo, mas eu preciso de dinheiro. Né? Tinha épocas assim que eu tinha um carro na época, né? E a gota d'água pra mim foi deixar de ter o carro, né? Porque querendo não é o bem material, mas é o queridinho, o meu primeiro carro e aquela coisa e busca e apreensão. Então eu tava num nível de ansiedade, né? Chegar nesse momento de pedir desligamento, eu tava num nível de ansiedade que eu tava com 3 parcelas do carro atrasado já. E quando chegava eu moro de um lado de um mercado. Quando chegava o caminhão da cerveja ou da Coca-Cola para entregar a mercadoria, eu achava que era o guincho. Pensa pra cabeça de um ser humano passar por isso. Assim, eu não desejo pro meu pior inimigo, né? Essa sensação de ansiedade. Sim. Né? E daí eu acordei um dia de manhã, já não tava aguentando mais, eu falei, eu vou pedir. Vou pedir para sair, vou fazer qualquer coisa da minha vida, mas eu preciso de dinheiro, porque eu sou um cara que eu durmo tranquilo com as minhas contas pagas. Se as contas estão pagas, eu durmo tranquilo, né? E aquilo ali tava me tirando o sono. Então pedi, foi difícil e tal, né? Aviso prévio. E quando eu saí, eu resolvi que eu ia trabalhar com marketing digital. Ainda tá guardadinho ainda, mas tu vê que a vida dá voltas e, enfim, vou chegar lá. Estragou o computador. Tava fazendo já o curso, né? Eu tinha o computador e Note na época. Estragou o computador, deu, tá, beleza, pro notebook. Deu 2 semanas, 3 semanas, estragou o notebook também. Ai, meu Deus. Falei, mas A desgraça ela nunca velho. vem sozinha, Não né? é pra ser, sabe? Porque assim, A desgraça é um combo. é Não adianta, ela sempre vem combo. sozinha. Aí eu falei assim, é Deus me falando que não é pra ser. E eu tava fazendo um e-book de meditação. Não, antes de chegar no e-book de meditação, tinha que escolher o que eu ia vender pela internet, né? O marketing digital, ele tem isso, é um leque de opções, eu posso ser N coisas dentro do marketing digital. Então a gente fala marketing digital, acha que é só trabalhar com a internet. Não, tem várias vertentes dentro da internet que tu pode escolher aquilo que tu quer. E na época eu optei por um curso de PLR, comprar um curso e tornar ele meu, né? Um e-book de meditação para iniciantes. Por que meditação?
Porque a meditação me ajudou muito com esse processo da ansiedade, né? Eu acredito muito, assim, nessa coisa que a mente da gente, ela pode ser a nossa maior aliada ou a nossa pior inimiga. Vai de como a gente trabalha com ela e como a gente dribla, e se a gente não tem condições sozinho, a gente deve procurar ajuda. Então eu sabia que na época da pandemia, depressão e ansiedade estava tocando o terror em todo mundo, nas suas casas, né? Eu pensei Terrível, assim, todo é uma mundo. coisa que vai vender. Eu falei assim, vai vender e não só pelo lucro. Eu vou te contar um negócio que não é piada, tá? Parece, mas não é piada. Sabe o que que me evitou de entrar numa paranoia e de entrar em depressão durante a pandemia? Jogar videogame. É fuga, né? Com os últimos pila que eu tinha, eu fui lá, me dei um videogame de presente, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo em casa, porque eu tava justamente nesse ponto aí que tu tava de evento. Porque eu tava trabalhando quase que exclusivamente com a comédia, fazendo show de comédia. Eu tava com temporada marcada, bicho. Eu tava com temporada de show marcada. Eu tava com bar alinhado pra fazer show durante o ano de 2020. Eu tava com tudo na mão. Né? O meu show com a Nelly Coelho, o Preta no Branco, ia estrear o dia 19 de março. O dia 17 deu o decreto. Foi bem, exatamente. Sabe? Então, e nós tava naquela assim, tá, vai, não vai, lá pelo dia 15. Nós, não vai fechar. Dia 17 veio o decreto. Pum, fechou. E nós, e agora? Aí, claro, pra minha sorte, tinha uma grana guardada, porque eu sempre fui prevenido nesse sentido. E aí eu digo, tá, cara, mas assim, ó, eu vou ficar em casa. E aí, na época, eu namorava ainda, não tava casado. E aí, uma das primeiras atitudes que a gente tomou foi assim, ó, eu te levo no trabalho, pra minha namorada, né? Que ela trabalha em hospital, é nutricionista de UTI. Eu disse, não vai pegar mais ônibus. Já vai se arriscar na UTI. E foi um inferno, tá? Isso aí é um outro papo para outro podcast. Mas, assim, foi um inferno na vida dela. Sim. Mas, assim, ó, já vai estar ali exposta na UTI, não vai te expor no ônibus. Eu te trago. E depois do leve traz dela, faço o quê? Bate o coração. Exatamente, eu digo, cara, eu vou ter que descontar isso em alguma coisa. E só série, filme, Netflix não vai me live, render. né? Como teve live. Meu Deus do céu. Como teve live. Cara, tu abria o Instagram, live. Para, pelo amor de Deus. E aí eu fui, cara, comprei um videogame com os últimos pila, um amigo meu disse assim, cara, tu é louco, tu não tem nem dinheiro pra pagar isso aí. Não tenho, mas antes eu não ter dinheiro do que não ter mente. Então eu vou descontar em alguma coisa. Foi o que me salvou. É que, às vezes, a gente tem que se agarrar em algo como uma forma de escape, né? Total, é a fuga, né? Sim. A fuga. E é justamente sobre isso, porque assim, ó, quando a gente não tem condições sozinho, a gente tem que procurar um profissional, sabe? É essa a questão. Pro profissional eu não tive dinheiro. Tu viu como eu sou sem vergonha? meu... Pro videogame eu tive dinheiro, mas pro profissional eu não tive. Mas não é que não se sabia. Cara... É que não se sabia, assim, a questão da pandemia foi muito complicada, porque não sabia quanto tempo ia durar. Foi aquela coisa assim, vai ser assim até o final da minha vida, eu vou estar velho usando máscara e dentro de casa. Exatamente. Era o que pegava na mente das pessoas muito, né? Não sabia a perspectiva, vai ser mês que vem que a gente vai voltar tudo ao normal, não sabia ser. Então eu acreditava que além de me fazer, de eu ganhar um dinheirinho, eu ia conseguir ajudar as pessoas. Esse era o meu grande viés, assim, ó, tem gente que tá precisando. Então eu fiz um e-book muito didático, né? Inclusive ainda tenho ele, se alguém aí precisar, né? Não vendo mais, porque saí do ramo do marketing, não tem porque não fornecer de grátis. Então né? então não estamos vendendo, vocês podem solicitar se quiser, ele doa. Pode solicitar de modo grátis. Quando ele falou do e-book, achei que era pra vender. Não, um e-book de meditação para iniciantes, eu tô oferecendo ele quando eu troco uma ideia com alguma pessoa que eu vejo tá passando por uma dificuldade, ansiedade, seja depressão também. Claro que não vai ser um divisor de águas, mas vai te explicar o que é a meditação, de todos os benefícios que ela pode te trazer, e são assim, ó, inúmeros. A gente pode fazer um podcast só disso, se vocês quiserem, sabe? Porque assim, ó... Eu vou te citar um que ficou bem famoso na Indonésia, se eu não me engano. Uma turma de alunos e um professor se perderam dentro de uma gruta. Lembra disso? De uma caverna? Tá? Isso mesmo. E aí, pelo tempo que eles ficaram lá, eles já estavam contando que quando achassem, iam achar tudo morto. Porque falta de água, sem comer, sem tomar água, sem não sei o que. Tá, vamos achar e já vamos preparar o sepultamento, porque não tem como eles estarem vivos. Pois acharam todos vivos justamente por causa da meditação. Porque daí o professor era mestre de meditação, então quando ele viu que eles não iam se salvar, até porque a meditação tem essa coisa corporal de que baixa todo o teu gasto energético e tudo mais, né? E eles ficaram meditando a semana, acho que ficaram tipo uns 2 meses, eu acho, durante esse tempo, claro, tomando água
da caverna. O que tinha. Algumas frutinhas que eles acharam, mas a maior parte do tempo eles passaram meditando e foi o que salvou eles. Incrível. Inclusive, 2 ou 3 meninos dessa turma acabaram se convertendo como monges budistas por causa dessa experiência. Que legal. Incrível isso, não sabia, Caramba. vou repassar adiante. É muito legal. É legal vou pesquisar repassar para ver os dados, porque eu tenho lembrança do que aconteceu na época, acompanhando o noticiário e tudo mais. Mas é legal porque, cara, foi um fato assim. Mas isso é real. 2 ou 3 deles acabaram se convertendo como monges budistas por causa dessa experiência. Que legal. É muito Eu massa. vi esse caso, eu vi. Não, eu vi por cima, mas não sabia que tinha tão a ver com a meditação. E, Sim, e ela sim. nos proporciona isso. Sabe, uma paz de espírito, uma busca pelo bem-estar e o autoconhecimento acima de tudo. Porque né? a mente e o corpo estão muito ligados, né, Gustavo? Total. Tanto que existem as doenças psicossomáticas, né? Olha aí, bem na hora que nós estamos falando. Botei no silêncio. É isso, não, mas é isso aí, acontece. Tanto que existem as doenças psicossomáticas, né? As doenças que dão no nosso corpo, mas que têm origem na nossa mente. Então, por isso que é tão importante a questão da terapia, a questão da saúde mental, trabalhar num lugar bacana onde tu te sinta bem, ter um relacionamento bacana, íntimo, ter uma família bacana também. Isso. E quando tu não tem nada disso, foge. Isso. Foge, porque a gente tem essa coisa, como o ser humano ele é comunitário, ele é né? Ele é do bando, ele é de bando. A gente fica nessa coisa do, não, porque eu não vou abandonar, porque eu não vou fazer... Cara, às vezes, um dane-se. Às vezes tem que pensar mais em si, Exatamente, sabe? exatamente. Um dane-se e tu virar as costas e ir viver tua vida por tua conta é muito mais saudável do que tu ficar ali querendo sustentar um relacionamento que já não existe mais, ou uma família que é toda capenga e tu tá querendo e não, sabe? Tipo, sabe? Porque a paz de espírito, a paz mental e a paz de espírito é fundamental. E é algo que ninguém nos paga, né? A gente que tem busca e como eu costumo dizer, a motivação é uma portinha que abre de dentro pra fora. Não é eu que vou chegar aqui no podcast, falar 1000 maravilhas e falar sejam felizes que vai fazer vocês felizes. Exatamente. Se vocês não acharem que faça realmente vocês felizes, vocês vão seguir numa busca inerte, né? Na inércia, assim. Né? Então, já que eu não tinha nada para fazer sobre o marketing digital, porque eu não tinha computador nem notebook, fui fazer Uber. Né? Então, fui Nossa. Uberar. Fiz 7 meses de Uber, né? Carro alugado. Né? Em época de pandemia, tava dando de novo a segunda onda da pandemia. E nesse tempo de Uber também, assim, aprendi muitas coisas, mas eu sabia que era uma coisa temporária. Que não era né? pra ti. Eu sabia que não era pra mim. Sim. Né? Uma pelo cansaço e outra pela rotina mesmo, sim. né? Como o carro era alugado, então eu tinha aquele pavor de ter que pagar o aluguel. Então, pra trabalhar praticamente assim, uma semana, 2 semanas pra pagar o aluguel, o resto pra pagar minhas contas, mas aquela Ia mais pro aluguel. Ia mais pro aluguel. E aquilo me tirava do sério, sabe? Eu falava assim, tô pagando um negócio pros caras. Pagava pra ter uma ideia. O primeiro carro eu pagava 2.000 por mês de aluguel. E o segundo carro 2.400. Mas daí foi melhor porque era carro a gás, enfim. Até que o Dito Luan, que teve aqui no podcast de reinauguração, né? Dito Luan e a senhora Eliane me chamaram para um cafezinho, né? Acho que o padre Sebastião comentou com a Eliane. É isso, depois eu fiquei sabendo, o padre Sebastião comentou com a Eliane. Onde é que anda o Gustavo? E aí o Luan sabia que eu tava fazendo Uber, que eu vim um dia visitar o padre Sérgio aqui e tal, tava fazendo Uber. E eles me chamaram para um café. Isso em agosto de 2021. Né? E o tempo passando. Então, em agosto de 2021, vim tomar esse cafezinho com eles e me ofereceram a oportunidade, de novo. Tu não quer ser educador social? Eu já tava... Antes disso, uma semana antes, né? De ver como é que são as coisas, né? E essa oportunidade de uma semana antes eu deixei passar. Um cara muito parceirão meu, lá do Vila Aventura também, o Marcelo, me convidou para trabalhar com ele numa... coisa de... Desculpa, me fugiu. Consórcios, seguros e tudo mais. E aí eu pensei naquela oportunidade, assim, e... não faz muito o meu perfil de ser é uma venda muito agressiva, assim, né? Um negócio que o cara tem que estar sempre nativo, sempre atrás de meta. Sim. E eu falei, não, vou sair do Uber pra trabalhar o dobro. Tipo assim, então eu vou ficar no Uber. Tipo assim, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque na semana depois me chamaram pra esse cafezinho, né? E me ofereceram educador social. O que é isso? Eu? Aula? E tu vê que a coisa é muito louca, né? Porque na época que me falaram, eu já imaginei aquele estereótipo do professor. Só que professor não é educador e educador não é professor. Né?
Existe uma grande diferença e eu comecei a descobrir conforme o andar da carruagem. Mas enfim, quando me ofereceram, eu imaginei, enche o quadro de coisa, dá prova, dá trabalho e corre atrás da nota. Definitivamente não. Eu falei, meu Graças Deus do céu. aos deuses, não. Exatamente. Então eu trouxe essa inquietação pra Eliane e ela falou, não, é uma coisa bem diferente disso, né? A gente quer justamente que tu traga toda a tua vivência prática e embasa a teoria. Então não é a teoria para a prática, é mais a prática do que a teoria. A gente quer os jovens em ação, a gente quer projeto que saia do papel e que eles vão ao mundo fazer a coisa acontecer com as suas próprias mãos. Eu já saí daquele... Eu falei assim para ela numa quinta-feira, né? Eu posso te responder segunda. Ainda pedi, olha... Preciso pensar. Preciso pensar, posso te responder na segunda. Que menino difícil esse. E já Meu Deus, que menino difícil. Exatamente. E já saí do portão com a resposta, né, velho? Porque eu não sabia, eu já tava de saco cheio do Uber, assim, eu falei, tá aí. É agora. É agora. Do lado de Deixa eu te casa. contar uma... Já abri uma aba aqui. E Uber que não me quis. Não te quis? Não me quis. A plataforma? Não me quis. Por quê? Não sei. Até hoje tô Nunca tentando vi negar ninguém? Não me negaram. E meu carro 2021 inteiro. Negaram limpinho, ele? bonito. Acho que foi comigo o negócio. Primeira história também que eu conheço. Não sei. E eu Nunca vi fui, negar. eu fui na Uber e o sistema trancado e pra mim não. E inclusive eu sempre achei muito fácil Não. o cadastro. Não de qualquer rolei. pessoa. E no 99 eu não peguei porque a Uber ainda te dá um tempo pra tu não ter a carteira profissional, né? Pra ter a carteira comum só. A 99 não. Pra entrar na 99 já tem que ter a carteira com o registro ali que faz uso profissional da CNH. Isso. A Vamos estudar esse Uber caso não aí, me porque quis. é a primeira vez. Guto, a tua história tá muito boa, Diga-me tudo. tá? Ótimo. Mas Nada. assim, eu já quero partir pro Novular. Já que tu já chegou Eu na tua cheguei história no no Novular. Novular, Cheguei no Novular. então que nós já estamos no adiantado da hora já. Eu vou pegar pra minha pergunta, tá? Tá ótimo. Já que tu tá chegando, já que tu chega no Novular e aí tu vem como educador social e aí tu vai pro programa Jovem Aprendiz, se puder fazer um compilado disso aí só pra gente entender. Perfeito. E já te fazer a pergunta, qual a importância pra ti do programa Jovem Aprendiz? Já que tu é um fruto disso, Isso, né? perfeito. Show de bola. Ótima pergunta. Então, aceitei a proposta, né? E era na aula que a Sara dá hoje de gestão administrativa. Então, eu trouxe toda a minha bagagem de Vila Aventura para dentro da sala de aula e todo o que o projeto Geração 2030 provocava, né? E fiz, acredito eu, no meu ponto de vista, um bom trabalho com a gurizada. A gente fez evento arrecadatório, saiu pela comunidade arrecadando alimentos, fizemos rifa de arrecadação de alimentos também e tudo mais, em prol isso eram 4 turmas, né? Em prol de ajudar a sociedade, né? De fazer o voluntariado e de botar a gurizada na ação, né? E eu acho que aquilo aí pode ter me dado alguma visibilidade nesse sentido, né? E em novembro, a Júlia e a Eliane novamente me oportunizaram a coordenação do aprendiz. Eu não pensei muito na época, e novamente, como se fosse no Vila Aventura, assim, é muito trabalho. É muito trabalho que se tem. Então, no início de 2022, eu assumi a coordenação do aprendiz. Do zero, porque assim, eu conhecia como aluno, né? Como coordenador é outra esfera, outra dimensão, e ainda assim eu vejo que eu estou na ponta do iceberg, que abaixo de mim tem todo um mundo ainda por ser desvendado, né? Estou no meu segundo ano de gestão do aprendiz, e a importância disso, velho, eu acho que é isso aqui, ó. E é ver nessa menina e nessa gurizada que tá aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma gurizada aqui nos olhando. Uma galera aqui, ó, né? Uma galera aqui, ó. Então vocês que estão aí no fundo, peguem essa visão também. A importância do jovem aprendiz é justamente fazer com que o jovem acredite no seu próprio potencial e escreva a sua própria história. Isso mesmo. Sabe? Concorda com isso? Concordo, exato. Eu acho que é isso, sabe? Porque assim, ó, a primeira coisa que as empresas falam, eu acho uma hipocrisia sem tamanho, eu não vou te contratar porque tu não tem experiência. Sim, mas aí quando que tu vai ter experiência? Exatamente. Como é que eu vou ter Então, experiência, cara, se não tem um 20, trabalho 30 pra ter anos, experiência? não vou contratar porque eu não tenho experiência. Então, e o jovem aprendiz, ele é o que quebra isso, né? O jovem aprendiz, ele te dá experiência. E estando na coordenação, uma coisa que eu prezo muito, assim, ó, é o próprio aprendizado. O contrato que se assina não é um contrato de trabalho, então é um contrato de aprendizagem. A criaturinha vai estar ganhando ali, em média, meio salário mínimo para aprender. Então, aproveita a oportunidade. Quando ela chegar, e vai chegar para todo mundo, dentro do Novular, a gente tem uma trilha que o
o plano final é o jovem aprendiz e tipo vai, te abraça e vai ao mundo, meu filho, né? É o jovem aprendiz, é justamente isso, aproveitar a oportunidade da aprendizagem profissional para escrever a sua própria história e o próprio projeto de vida, voltando nessa questão que é muito importante. Quem eu sou, aonde estou, onde quero chegar e o que eu vou ter que percorrer, porque nada nessa vida é fácil. Não pensa assim, você é jogador de futebol que vai ser fácil. Não pensa, você é ator, vai ser... Tudo que tu escolher pra fazer... É todo um caminho, um processo, entendeu? Tudo que se escolhe pra fazer é difícil, é complicado e dá trabalho. Pensar assim naquela trilha dos Velozes e Furiosos, né? Tá, tu escolhe a direita ou a esquerda? Tá, escolhe a direita. É difícil. Escolha a esquerda, então. Não, é difícil também. Então tu não tem opção. O caminho que tu escolher vai ser difícil. E eu acho que a importância do jovem aprendiz é justamente essa, né? É a gurizada poder aproveitar a oportunidade para ser autor da sua própria história, escolher para onde quer ir e que faça as escolhas certas, né? E poder um dia, quando o Guto não estiver mais coordenador do aprendiz, que possa ver um outro no meu lugar. E o Novo Lar, assim, ó, como eu comentei para vocês, ele é um divisor de águas na vida de quem passa aqui. O Novo Lar, ele transforma vidas. O Padre Renato, um queridão, abraço, Padre Renato. Mas é um vereador, né? Ele manda beijo e abraço pra todo mundo. Na próxima eleição, vote Gustavo. Pronto. Isso já é história. Isso aí é todo... Não é de hoje que me falam isso. É um vereador, cara. Então, o Padre Renato, ele usa um termo que é muito interessante, que é o do trampolim. Né? Então, tu tá no Novo Lar, tu tá ali balançando, quando vê, cria asa e vai voar. Vai voar e pode acontecer como aconteceu com o Gustavo, de 8 anos depois ter a oportunidade de voltar pra cá de novo. Né? E é o ciclo que eu quero que aconteça. E eu não sou um caso isolado. O Luan, que esteve aqui, era jovem aprendiz na minha época. O Luiz Fernando, que hoje é educador da planificação, foi aluno do Novo Lar. O Gabriel. Voltz, né? De jovem aprendiz pulou direto para educador e está sendo um excelente educador. Tia Erika, que trabalhou na cozinha, a Júlia, que já trabalhou na administração. Então, assim, eu não sou um caso isolado. O Novo Lar, ele dá essas oportunidades e tem que ser agarrado a essas oportunidades. Antes de tu concluir, faz, por favor, a segunda pergunta aqui para ele, que vai justamente ao encontro disso que ele está falando. Tá. Pensando em toda a filosofia de Dom Bosco, qual a importância de se ter um programa de jovem aprendiz dentro de uma obra salesiana? Total, geral. Eu imagino Dom Bosco, assim, né, o coordenador do aprendiz naquela época. Ele foi um cara que viveu em 1800, né? E lá em 1800 ele viu o potencial naquela gurizada que estava marginalizada, que estava trabalhando nas obras sem alimentação e sem recursos e morrendo de tanto trabalhar, porque era trabalho escravo. Na época, tu vê hoje os prédios na Itália e tudo mais, tu acha uma maravilha, mas tu não sabe como a história para ser construído tudo aquilo lá. Então era exploração pura, total e geral. E os jovens, os ladrões, né, que viviam nas cadeias. Então, Dom Bosco, né, e a gente é uma extensão do sonho de Dom Bosco, não tem como fugir disso, né? Dom Bosco, ele oportunizou o programa Jovem Aprendiz naquela época. Ele oportunizou pra gurizada a gráfica, então eles faziam jornais, ele oportunizou o curso de sapateiro. Tudo que ele pôde, assim, para profissionalizar aquela gurizada, ele fez, né? Então, hoje, a importância do jovem aprendiz dentro de uma obra social é justamente a proposta que Dom Bosco pensou lá em 1800. Né? Eu acho que faz todo sentido assim, a gente oportunizar e para aqueles que menos têm a oportunidade mesmo. Né? Não que a gente não receba aqui aqueles que têm uma oportunidade um pouco melhor, não quero dizer isso. Mas é quem vai receber mais não na vida? Quem não vai ter acesso à oportunidade? Né? São aqueles que não têm a vida... fazer um abre e fecha parênteses, mas que faz todo sentido, né? Com a relação ao projeto Geração 2030, as ODS, elas foram... A primeira parte da ODS começou em 1995 e... O que é ODS? ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá. Foi quando a elite mundial percebeu que a coisa estava ficando feia, por não usar outro termo, no mundo todo, aquecimento global e tudo que vocês estão vendo aí de poluição e gás carbônico e indústrias. Eles perceberam que a coisa estava ficando tão feia que pensaram assim, vamos fazer alguma coisa para mudar. Né? Então eles promoveram o projeto que foi de 2000 a 2015 e quando eles chegaram em 2015 eles perceberam um erro muito sutil e gigantesco ao mesmo tempo. Que eles começaram de cima para baixo. Entendeu? Não adianta tu pensar nas grandes empresas, grandes indústrias, grandes comércios, vamos fazer a nossa parte, se aquela parte que está aqui na nata não sabe.
É assim que tu vê o lixão aqui na esquina, é assim que tu vê o lixo no riacho, é assim que tu vê o arroio dilúvio entupido de... Enfim, tudo Sim. isso. Então, 2015 a 2030, que é muito que está trabalhando agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030, é isso. De 2015 a 2030, conseguir atender algumas metas e desafios para se ter uma nova geração, né? Que os nossos filhos e os nossos netos tenham pelo menos um pouco de qualidade de vida. Porque a gente já tá, sabe? A coisa já tá caminhando. Não, já deu o que tinha que dar. Né? Já deu o que tinha que dar. Já. Né? Então, assim... Voltando para a questão ali da aprendizagem, eu acho que é a mesma coisa, né? A grande maioria não tem oportunidade. A grande maioria é esquecida. Tu sabe que eu já trabalho na educação social desde 2019, né? Que também era uma vontade, né? Eu sempre digo que eu sou mais motivado por vontade do que por sonho, né? Era uma vontade assim, tipo, por quê? Porque hoje graças a Deus, por força do meu trabalho, por força do trabalho dos meus pais que me oportunizaram uma boa educação, eu moro num apartamento legal, num bairro legal em Porto Alegre, tenho um carrinho para me levar para cá e para lá, tenho um bom conforto na minha vida, mas eu sou fruto de periferia, eu cresci em periferia, né? Tive a sorte de ser filho único, então não tive tanto aperto assim de grana durante a minha infância, mas a minha mãe era professora e meu pai era serviços gerais, então tipo assim, a grana sempre foi contada, né? Nunca faltou o essencial, mas também não se esbanjava. A gente foi poder ter um carro, por exemplo, eu já estava com 21 anos, entendeu? Sim. Então as coisas sempre foram muito assim. Então eu, desde 2019, eu sempre quis, sempre foi uma vontade de trabalhar com social, mas nunca tive oportunidade. A partir de 2019 eu tive a minha primeira oportunidade e, cara, me apaixonei pela função. Por quê? Porque eu olho para os alunos, eu olho para as crianças que estão aqui, eu olho para os adolescentes que estão aqui e fico pensando assim, ó, mano, se o Rodrigo lá de 13, 14 anos 12, 11, 10, 9, seja o que for, tivesse um lugar desses para se desenvolver como ser humano, sabe? Talvez a minha vida não tivesse tão atropelada como foi em função da minha personalidade, da maneira como eu penso, enfim, sabe? O que eu tinha na minha época e na minha cidade? Eu tinha a banda da minha escola, que para mim já foi uma baita de uma escola, porque ali eu comecei a ver que, cara, o meu caminho era a arte. Eu não ia escapar daquilo ali. Eu começo pela música, aí com 18 anos eu me apaixono pelo teatro e aí o resto é história. Mas ali naquela minha formação eu não tive isso. E como faz falta, cara. Principalmente quando tu trabalha com a periferia, quando tu trabalha com a quebrada. Entendeu? Porque, mano, assim, ó, muitos dos meus amigos, graças a Deus, a maioria deles, todos muito bem encaminhados, mas, mano, eu perdi amigo pra tráfico. Entendeu? Eu perdi amigo pra o guri que jogava bola comigo até uma vez, agora há pouco tempo atrás, a minha mãe resgatou uma foto de 93 e aí tá, eu lembro, fulano, casou, não sei o que, tá com quantos filhos, fulano, tá com uma barba, parece um Matusalém, e esse daqui, o Rude, cara, o Rude mataram. E tipo, não morreu de acidente, mataram, por quê? Porque ele foi pro caminho errado, entendeu? Então, tipo assim... Não teve a oportunidade. Não teve oportunidade. Eu vou te falar que até teve, mas o entorno familiar dele era tão bagunçado, mas tão quebrado, que não restou outra opção, sabe? Na verdade, foi uma opção dele, sabe? O que eu ouvi dele com 12... Eu já tinha 14 ou 15, ele estava ali pelos 10, 11. O que eu ouvia, porque a gente estudava na mesma escola, que ele tinha boas notas na escola. E eu já, né, mais adulto, indo para adulto, 14, 15 anos, falei, eu fiquei sabendo que tu tem umas baitas de umas notas, por que tu não para de fazer essas cagadas que tu tá fazendo? Depois eu corto cagada. Mas por que tu não para de fazer essas bobagens que tu tá fazendo e vai investir no estudo, cara? E ele assim, né, estudo é coisa pra otário. Eu vou, quando eu quero as coisas, eu vou lá e pego. Trabalhar é coisa pra otário. Nossa. Então, quer dizer, não era dele isso. Era do todo o entorno familiar dele, os irmãos tudo presos, os irmãos traficantes. Então, tipo, não tinha pra onde ele correr. Que fazia ele ter esse pensamento, né? Só tinha escola. Não tinha um novo lar pra chegar e dizer, olha só, não, peraí, quer ver uma coisa? Eu vou te dar um trabalho aqui, ó, que tu não vai precisar roubar e a gente vai poder te encaminhar e tu vai poder ver outra coisa. Não tinha. Show de bola. E faz todo sentido. Faz todo sentido isso que tu tá dizendo, assim. E é justamente o que eu acredito. Hoje, o meu trabalho no Novo Lar, eu vejo poder retribuir aquilo que o Novo Lar fez por mim. E quando eu disse lá no início que a minha personalidade, o Guto que eu sou hoje, muito eu devo a JS Novo Lar, é disso que eu tô falando. Eu tenho assim, ó... quase certeza
que eu teria qualquer outro caminho pelas influências que eu tinha na minha volta. Eu estudava numa escola pública que era assim, ó, era gangue daqui contra gangue dali, contra gangue de lá, e eu tava sempre... Por isso que eu era aquele cara que queria... Era o meu ambiente. Sim. Claro. Entendeu? Todos ficavam me encarando, eu sabia que tinha um bonde por mim, tá ligado? Eu sabia que eu não ia... Como é que é? Cantar sozinho, eu ia chamar... A subiar e havia um bando de gente a meu favor. Então eu me... Sabe? Eu me empoderava daquilo, né? E o Novo Lar foi a diferença pra mim. Porque eles disseram, não, ao invés de tu querer brigar, traga a gurizada pro teu lado. Tipo assim, né? Seja amigo da gurizada. Então hoje eu tenho assim, ó, milhares de amigos e inimigos. Não, graças a Deus. Sabe? Não tem ninguém assim que quer meu mal, que eu saiba pelo menos, né? Mas por causa que a vida ela é de sociedade, como tu disse anteriormente, né? A gente tem que saber viver em sociedade. E se não for pra viver em sociedade, que a gente não atrapalhe a sociedade, né? Então eu acho que faz muito sentido isso e eu queria dizer assim, aproveitem, galerinha aí, aproveitem as oportunidades. Elas já estão acontecendo no dia de hoje. E quando eu falo aproveitar as oportunidades, é assim, ó, velho. Acordei. Igual a tua mãe que te tirou da cama lá, cameraman. A mãe tirou da cama, eu abri os olhos, já tô enxergando. Se eu fizer assim, eu tô sentindo o cheiro. Eu posso falar, eu posso escutar. Tenho braços, tenho pernas, tenho... Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Então é valorizar a vida que a gente tem, as oportunidades que a gente tem. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes eu pego a gurizada aí dormindo nos bancos. Ah, pode ser que esteja cansado. Não, mas é preguiça. Sabe? É preguiça. Então eu falo assim, gurizada, já é 3 horas da tarde, tu continua dormindo, acorda pra vida. Todo dia a gente ganha na loteria, vocês sabem disso, né? A gente ganha na loteria 24 horas. Aqui já passou, o dia de ontem já passou, é a história. Né? Então a gente tem o dia de hoje, e por isso que eu pergunto pra gurizadinha aí, como é que tu tá? Ah, tô bem. É a pergunta mais... É a resposta mais... Imediata que se tem. Então eu pergunto umas 3 vezes. Ah, mas o Guto é chato. Não, é porque eu quero saber se realmente está bem. Claro. Aí, não contente, eu pergunto de 0 a 10, o quanto tu tá bem? 6. Então Às não tá vezes bem. Então não tá bem. Entende? Né? Então a pessoa coloca a dimensão e não é à toa a pergunta. É porque daí a partir de uma escuta, a partir de uma conversa, a partir de... Tá, tu me diz assim, o que pode melhorar até o final do dia? Ah, senhor, né? Tá, já melhorei com essa conversa. Ah, já melhorei com essa escuta. Aí eu falo assim, tá, não vai melhorar. Tá, beleza, tem dias mesmo que não tem jeito, claro. Não tem jeito, e daí é compreensível. Mas assim, aproveitar a oportunidade no sentido assim, ó, estamos vivos, fazer acontecer. Fazer acontecer e valorizar a vida como ela é. Tipo assim, ó, tem tanta gente com dificuldade aí, e a gente com tudo e reclama que não tem nada, velho. Reclamando, né? Sabe? Então é assim, ó... Aproveitar. E o jovem aprendiz é isso, né? Tu sair todo dia, assim, ó, tanto da aula teórica quanto da empresa. O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi hoje? Porque se tu aprender uma coisa por dia, pensa em um contrato de 23 meses, quanta coisa tu vai ter aprendido? Nossa Senhora. Sabe? E o salário ajuda, mas ele não pode ser o objetivo final do jovem aprendiz. Sabe? Ele tem que te ajudar, mas... Eu já vou mais longe. Eu acho que o salário não pode ser o objetivo final de nenhum trabalho. É. Se tu tá no trabalho só pelo salário, então sai fora. Isso mesmo. E eu já vi relatos de milhares de pessoas que ganhava 20 mil, 30 mil, 40 mil por mês, salário, o emprego dos sonhos, não sei o que, parará. Largou tudo pra viver no meio do mato, ou com 2 mil, ou com 4 mil por mês no máximo. Porque, cara, é a tua vida. Às vezes não compensa. Entendeu? A Cris, exatamente. A Cris, que é a nossa... Que estava aqui no primeiro episódio, a nossa coordenadora ali da parte financeira. A Cris fala um negócio que é muito legal, assim, ó. Porque é pra gente parar pra pensar. A gente fica a maior parte do tempo do nosso dia aqui dentro. Isso. Entendeu? Isso. Então, se isso aqui não for... E aqui no Novo Lar ou em qualquer outro trabalho, tu vai ter que cumprir uma jornada de 8 horas. Tu vai almoçar 1 hora. Então são 9 horas por dia. O dia tem 24 horas. Tu dorme 6? Vai passar a maior parte do tempo no trabalho. Isso. Exatamente. Então, cara, se tu não tá num lugar que tu tá feliz, sai. Isso. Vai buscar o que te faz feliz. Vai buscar o que te faz feliz. É justamente entendeu? Sobre isso. É sobre isso. Falou tudo. Sim, senão a pessoa vai fazer o trabalho ali de qualquer jeito, só esperando o final do mês pra ter o salário, o dinheiro na mão. E não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Porque é o principal, assim, ó. Eu brinco que eu tô com os cabelos brancos, né? Mas são cabelos brancos. Cada vez que eu corto o cabelo, eu enxergo mais. Né? Mas é bom, eu vou ser como é que é? Um jovem grisalho. Eu acho legal isso. Enfim, mas o que eu queria dizer é... me desculpa.
Fugiu. Falar do cabelo grisalho, corta. Ou não também, eu não sei se eu vou contar, depois eu vou ver. Depois a parte de corte comigo, eu vejo o que fica, o que sai. Não, corta. Não, mas enfim, assim, a questão é essa do que o tempo tá passando, né? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer. Aproveitar com bons hábitos, né? Se tu vê que tu não tá indo pra um caminho de bons hábitos, muda. E mudança de hábitos é muito difícil, eu não vou dizer que é uma coisa fácil. Não é. Eu falava pra Jenny ontem, a gente conversava ontem, né? Eu te falei isso, que eu já tô no meu futuro. Ah, né? sim. Ela tem todo um futuro pela frente. Isso. Eu já cheguei no meu futuro. Claro que eu tenho muita coisa para realizar ainda, porque eu sou uma criatura completamente inquieta. Então eu tenho muita coisa para fazer até o homem velho resolver me chamar. Mas eu já tô no meu futuro. Tudo que eu planejei lá atrás, quando eu tinha a idade dela, eu já realizei. Isso. Né? Isso aí. Então eu tô no meu futuro. Hoje eu tomei uma decisão lá atrás que eu ia ser artista, e eu sou. Eu tomei uma decisão lá atrás, já sendo artista, eu tomei a decisão que eu ia ser professor. Hoje eu sou. Eu sonhei, acho que foi um dos poucos sonhos que eu tive assim, mas eu sonhei muito em me formar em teatro e hoje eu sou formado, então eu já tô no meu futuro. Que legal. Sabe? E eles não, eles todos que estão aqui, não, eles estão todos ainda planejando esse futuro, eles ainda estão para chegar nesse futuro. Então, cara, trilha o melhor caminho possível. Tu não vai achar o caminho de ouro da Dorothy, não vai. Não vai, entendeu? Mas que seja um caminho o menos agressivo possível, entendeu? Vai ter pedra, mas que não tenha espinho. Isso. Que não tenha um abismo no meio do caminho, sabe? A relação com o trabalho hoje em dia também, ela tá mudando muito, graças a Deus, ela tá mudando muito, sabe? Tipo, a gente tem que cumprir 8 horas por dia aqui, por quê? Porque a gente tem todo um protocolo de acolher, de deixar eles ocupados esse tempo também, porque os pais estão trabalhando, enfim, tem toda uma função. Mas quem te disse que tu tem que trabalhar 8 horas por dia? O sistema financeiro. Pois é. Pra quê? Porque ainda é um resquício do que era a escravidão antigamente, que eram 12 horas por dia, aí alguém viu que estava demais, passou para 10, aí alguém viu que estava demais, passou para 8, e hoje tu tem a oportunidade de ou fazer 6 corridas ou fazer 8 intercaladas. Isso. E hoje, ainda mais depois da pandemia, que veio o trabalho em home office, então é por demanda. Tu tem X coisas para fazer por dia. Tu fez em 2 horas, ótimo, vai descansar. Tu fez em 8, problema teu, mas tu tem aquele X para fazer. Então, as relações de trabalho têm mudado muito e isso é muito valoroso. Por quê? Porque, cara, as mães, por exemplo, tá? Mães e pais com P maiúsculo, tá? Cara, como é que tu vai criar um filho tu estando 8 horas por dia na rua com qualidade? Criar tu cria, mas com qualidade. Isso. Como é que tu vai saber o que o teu filho precisa? Como é que tu vai dar uma atenção melhor para ele? Então, se em 8 horas, tu tem um trabalho de 8 horas que te paga, sei lá, 5 mil por mês, e tu consegue esses mesmos 5 mil trabalhando 2, onde é que tá o erro? Por que tu não pode trabalhar 2 e ganhar 5 mil? Isso mesmo. Por que é visto como desonesto? Não, cara, é uma outra forma de trabalhar. Há muito tempo atrás eu conheci um pessoal que era dono de uma galeteria lá em Santa Maria, e eles diziam assim, gente, a gente trabalha 3 meses e sai de férias. Eu lembro que na época eu achei um absurdo. Aí depois eu parei pra pensar, não, só um pouquinho. Por que é um absurdo? E aí a dona ainda acrescentou, e com férias coletivas. Não é só eu e meu marido que saímos. A gente trabalha 3 meses, todo mundo para 15 dias. O que os meus funcionários fazem? Não me interessa, eu viajo. E depois volta. E depois volta e pau ferro no negócio, e segue o baile. Mas por quê? Eles encontraram esse equilíbrio. Porque imagina, uma galeteria, tá? 6 horas, 8 horas de loucurada. Entendeu? E era uma galeteria gigante, assim, parecia um ginásio de futebol, era gigante, um ginásio de esportes. E, cara, foi o que ela disse, ela completou, eu recebo, sei lá, 600, 700 pessoas por dia aqui. Não tem cabeça que aguente se tu levar 10 meses pra tirar umas férias, 12 meses pra tirar umas férias, não tem como. Isso mesmo. Então eu trabalho 3 meses, paro né? 15 dias, aí eu vou viajar, meus funcionários vão pra casa, todo mundo pago, 15 dias depois a gente volta e seguimos trabalhando. É que nem ele falou, já fica mais motivado depois, né, pra voltar. Motivação e a questão eu tenho quase certeza que essa equipe muito pouco trocava. Muito pouco trocava. Era uma equipe, Eu aposto assim, também. era aquela equipe ali. Eu aposto o bicho também. pegava. Porque aí existe a valorização, né? Que é o contraponto, né? E falando de valorização, uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a gente tem que se valorizar. Se a gente perceber assim, que a gente não está sendo valorizado onde a gente está,
de novo, dá o chapeuzinho e vai embora. Porque a sociedade, ela acaba sendo, historicamente, muito injusta nesse sentido de valorização, né? Então, a gente tem que se valorizar, porque se depender dos outros, não vai vir. São poucas as empresas que têm essa visão assim, talvez pelo casal, mas podia ser só o casal e o resto continuar trabalhando. Então, a valorização, ela é muito importante para nossa motivação também, né? É duas coisas que andam lado a lado. Como é que nós estamos aí? A gente vai fazer como é que tá o nosso tempo? Não sei, tu não quer acrescentar nada? Não quer colocar nada? Isso. Não, tá de boa. Tá Adoramos o papo. Então, pode fazer essa Depois última é muito pergunta, então. Coisa boa. Pergunta enviada por um tal de Rodrigo Rocha. Tu gosta de tocar violão? Quando que tu vai aprender? Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha. Não, tô tentando... Responde a pergunta, rapaz. Para de pensar, enviaram essa semana essa pergunta pra mim. Tá, tu gosta de tocar violão? Eu gosto de tocar violão. Quando é que tu vai aprender? Essa é boa. Tá, mas enfim, assim, ó, eu aprendi a tocar violão no Novo Lar. Diferentemente de um tal senhor Gabriel Voltes, eu acho que eu não nasci com dom pra coisa. Então eu toco meu feijão com arroz e sou muito feliz ali com as notas maiores, nota menor, umas pestaninhas aqui e tal. Vou te contar um segredo. Esse tal de Rodrigo Rocha é a mesma coisa. Ele tá metido aqui na pergunta, mas ele é a mesma coisa. Ele também só sabe fazer uns acordezinhos lá, nada de solinhos e coisinhas que nem o Gabriel. Isso, exato. Mas tu sabe que trabalhando com o Gabriel, então assim, ó, as notas maiores, menores eu sei, tem músicas que eu sei de cor, tem música que eu tenho que ter a cifrinha ali pra tocar, gosto muito. Eu acho que é uma válvula de escape também muito legal. E nessa questão, nessa característica de ter muitos amigos, eu tenho uma facilidade de fazer amizade ou de unir a galera, por exemplo, estão num encontro de família. Aí começa assim, dá dá 2 horas de encontro de família, começa. Um pega. Aí o tio pega, aí o primo pega. Eu vou lá no quarto, pego o violão e começo. Pá! Aí já vem um, já vem outro, quando vê tá a família toda cantando e não só na família, mas no grupo de amigos aqui no Novo Lar. Tu pega um violão, vem um, vem outro, e quando vê tá todo mundo cantando e saindo feliz, né? Até teve o piquenique agora, ficou legal. Foi massa. Sabe, teve um piquenique agora. Eu não tava aqui, mas eu vi ao vivo no Instagram. Nos últimos sábados aí deu um coro legal, assim, ó, o carinha aí tocando um carrom, e o Gabi e eu no violão. O Rodrigo Rocha? Sendo feliz, o Ele Rodrigo toca Rocha, carrom. agora eu me liguei. Não, suspeitei, agora eu me liguei. Eu tinha me ligado. Ele não tinha ligado. Não, eu tava boiando. Tava boiando o Rodrigo Rocha, se falasse cão, beleza. Mas muito bom. Então, mas como eu tava comentando, trabalhando com o Gabriel Voltes, eu já falei pra ele tá me motivando a querer mais, sabe? Porque eu acho que ele faz com muita, assim, ó, muita serenidade aqueles solos todos. Ele diz, mas é simples, Guto. Não, simples não é. É simples pra ti. Daí eu falei pra ele simples, assim, né? a gente vai tirar um tempo, né, quando tiver mais tranquilo também a minha vida, dele ser meu professor. Né? Eu vou pagar ele, ou a gente vai acertar um cambalacho aí pra ele me dar umas aulas a mais. Porque eu acho que a música é aquela velha história, né? Quem canta seus males espantos. Isso é uma verdade absoluta. Sabe, assim, ó, porque não só se tratando do violão, mas a música como um todo, né? Ela une pessoas, ela te tranquiliza, ela te traz uma paz de espírito, é uma válvula de escape para todo o teu estresse, né? A importância da arte, né, bicho? Na pandemia isso veio muito forte, mas veio de voadora na nossa cara. Que na pandemia o que salvou a gente, o meu caso foi o videogame, que tem toda uma gama de artistas ali trabalhando naquilo, né? Outros foram aprendendo a tocar um instrumento, outros passaram vendo filme, outros ou ouvindo música. É o escape da arte. A arte tá aí porque a vida não basta. Então a gente tem que... aí vai dar outro podcast se eu começar a falar aqui, mas da importância que a arte teve na minha vida e nessa importância que eu tento a todo custo, como uma missão de vida mesmo, passar para as pessoas, entendeu? Tanto para os meus alunos quanto para o público que me assiste. Entendeu? Saber que, cara, a vida hoje em dia tá uma porcaria. Vou lá ver uma peça de teatro, ou vou lá assistir um show de stand-up comedy. E já melhora. Já melhora completamente, entendeu? E o feedback é imediato, cara. O que me encanta no palco, eu gosto muito do audiovisual, sou apaixonado pelo audiovisual também, mas o que me encanta no palco é que ele é imediato. Entendeu? Tu tá vendo, tu entrou no palco, tu viu que aquele casal ali, que nem tu falou, o casal do resort lá, aquele casal ele tá brigado. É naquele casal que eu vou. Isso. Entendeu? Porque eu quero que eles deem uma risada, que eu vou brincar com a história deles, eu quero que eles saiam dali e eles vão ser felizes, cara. Entende? Porque é o jogo da vida. E eu tenho um set de piadas que eu falo sobre relacionamento e tudo mais, e eu sempre vou num casal.
Porque bem isso, às vezes eu percebo o casal que tá meio estremecido e vou de propósito, ou senão eu vou naquele casal que tá curtindo mesmo, mas pra trazer esse meu set de piadas, ele vai justamente nesse ponto do assim, ó, tá, mas o que vocês estão fazendo como casal? Né? Vocês estão realmente se aproveitando um ao outro? Ou vocês só estão dia. Tá só... ou só estão contando o tempo de, nós estamos há 15 anos juntos. Isso aí é conta tempo. Isso. Mas e as histórias? Né? Mesmo. Então eu acho que a arte tem esse poder assim de te botar no eixo. Isso, né? Principalmente. Enlouquecer também, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo te botar no Como eixo. tu disse, assim, qualquer tipo de arte. Qualquer uma. tipo de arte, seja desenho, seja esporte, seja Qualquer coisa. Qualquer coisa. Dança é uma coisa que também, assim, tinha um grupo muito forte de dança aqui no Novo Lar, sabe? Que nesses congressos da JS aí o pessoal ficava esperando o povo de Viamão. Grupo da dança, porque eles não se contentavam com 3 minutinhos, mas apresentação de 10 horas dançando e movia multidões, tanto é que tinha a expectativa, né? Tá indo o Novo Lar, tá, mas tá vindo a dança. Se não vier a dança, Que massa. Sim. sabe, isso aí é muito legal. E que já melhora completamente também, que nem ele falou, tu tá apresentando pro público e ver o público gostando do que tu tá fazendo, sabe? Total. Isso já te faz feliz, já melhora o teu dia. É também. imediato. Porque isso aqui agora a gente vai editar, a gente vai botar, vai subir na plataforma, vai esperar. Tem todo um processo, né? O palco é ali, bate pronto na hora, já vem. É que nem o violão. Pegou o violão, juntou a gente na volta. É isso, é o imediatismo da arte. Isso mesmo. Que legal. Mais alguma pergunta, dona Jennifer? Não, nenhuma pergunta. Isso, muito bom. Mais alguma colocação, seu Gustavo? Não, eu acho que é isso aí, eu agradecer, né? Me ofereci, tava chegando uma vara verde, depois que a gente começa a falar, a gente fica mais Eu falei tranquilo, que é no né? começo que a gente fica nervoso. Depois que depois- o bate-papo rola, depois já flui. começa a ficar mais. Mas espero que tenha sido proveitoso, pra mim foi demais, Foi. aprendi com vocês e acho que se tivesse pra deixar uma mensagem final, assim, é justamente nisso que a gente conviveu aqui, que a gente aprendeu uns com os outros, que a gente possa levar isso pra nossa vida, né? O conhecimento, ele não vale de nada se ficar pra gente. E a própria experiência de vida que a gente conta, eu não contei pra me enaltecer ou pra dizer que não, é pra dizer assim, ó, que vocês também podem, vocês também devem sonhar alguma coisa. E quando se fala em projeto de vida, a gente tem que enxergar. Isso que tu me falou aí do teu projeto de vida é o que eu quero pra toda essa galera. Quero ser ator, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou correr o que tiver que correr pra ser ator, tá? E o exemplo que o Rodrigo trouxe. E contar a tua história, porque tu também chegou de baixo, entendeu? Porque às vezes a pessoa te vê Isso. e fala, como é que ele chegou assim, entendeu? Isso, Também teve todo um caminho a percorrer. Exatamente. Então, assim, como eu comentei, né, sobre o projeto de vida, até a pandemia era hotelaria, era eventos, era gerenciar hotel. Mudou e agora o meu projeto de vida é psicologia. Olha aí, ó, veja bem. Né? Então, quando eu cheguei no Novo Lar, o padre Sérgio, que é meu padrinho, né? Ele só perguntou, o que tu vai fazer? Que a gente tem a faculdade Dom Bosco, né? Daí eu consegui um descontinho lá e tal, graças a Deus. E aí, como tinha toda aquela história da meditação, a psicologia. E não psicologia por psicologia, mas para poder trabalhar no social, né? Trabalhar, assim, com aquelas pessoas que não têm o dinheiro para pagar. Porque é muito caro acompanhamento terapêutico. Né? Então, às vezes, a gente compra um videogame, porque a gente não tem dinheiro para pagar o psicólogo. Mas não é Não, na verdade tinha, só daí foi pro videogame, né? A opção foi videogame. Não, mas Prioridades. mas daí nesse sentido, assim, às vezes se dá pelo valor também, né? Não que eu não vá cobrar, mas eu tenho que pensar aquelas pessoas que não têm Exatamente. um pila pra pagar. E eu acho que é isso, tipo, todo conhecimento que a gente tem que repassar adiante, não fiquem com... Não, porque o conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado, né? Exato. Senão é Esse só... Esse é o time. né? Esse é o time. Então eu espero que tenha sido uma boa participação, desculpa Amém. qualquer erro. Aí. E muito obrigado pela oportunidade. E contem comigo, né? Dentro dessa gurizada que tá aqui, ó, nos bastidores, que ainda não tá no Jovem Aprendiz, e de quem vai assistir esse vídeo, vai chegar a oportunidade para todo mundo. Todo mundo. Tenham paciência e se mantenham no jogo. Não é com o ombro murcho ou com sono que vai conseguir. Tem que fazer a Postura. parte de vocês. Postura. Sabe, postura. Eu quero essa oportunidade, Gustavo, ou Rodrigo. Eu não quero da cabecinha do Gustavo, né? Mas uma coisa é certa. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar. A gente não quer que ninguém dos nossos jovens, desde o carinha dos 9 anos lá no futebol, saia daqui sem trilhar o jovem aprendiz. Né? Então a mensagem é essa, não desistam, vai chegar. Pode demorar, mas pode não demorar. Então é consequência da fila, né? Qual é a fila, qual é a prioridade. Né? Eu acho que é importante trazer isso também. Né?
Saia da cabeça do Guto. O Guto gostou da fulaninha e vai contratar o fulano. Não, o Guto nem contrata ninguém. O que o Guto faz? Bota na entrevista. Quem isso. vai passar na entrevista vira. é assim, ó. Se é 2 vagas, eu mando 4. Eu sei que 2 vão receber não, mas a gente tem que trabalhar com não também. Claro. Entendeu? E se não for na primeira, vai na segunda, que o importante é não desistir. Exato. Mas qual é o critério da fila que eu queria trazer só pra finalizar? É o comprometimento. É vir no curso. É quando vir no curso, vir 100%. Não é pra vir e ficar dormindo na sala de aula. Não é pra vir e mostrar a cara feia quando o professor pede alguma coisa. Viu, Renan? Tá ouvindo? Explanando nomes. Não. Tava lá, mexendo tá mexendo na chave de fenda, ela não ouviu nada do que tu falou, mas vamos lá. Então vou repetir assim, ó. Mostrar que está aqui, que quer a oportunidade. Porque o que eu mais escuto no pátio é assim: "E Guto, quando é que vai vir meu jovem aprendiz?" Daí eu olho pras criaturas: "Tá, mas tu não tá fazendo por onde, me ajuda a te ajudar." Tipo assim, não é o Guto que bota no jovem aprendiz, é a própria pessoa. Exatamente. E a parte mais fácil, pasmem, é a entrevista. O difícil é se manter no jogo. Exatamente. O difícil é ter responsabilidade de horário, responsabilidade com desenvolvimento. Porque a gente quer que a Jennifer chegue no jovem aprendiz, como a gente está vendo ela hoje, mas a gente quer que ela saia pronta para o mercado de trabalho. Esse é o processo do jovem aprendiz, né? Então, assim, para não deixar de citar, agradecer 2 pessoas que trabalham diretamente comigo, vereador de novo. Um grande abraço aí para Daniele e para o David, que são meus educadores, braço direito, esquerdo, 2 pernas dentro da aprendizagem, né? Porque eu sou um mero coordenador, mas se não fosse eles dentro da sala de aula, aplicando todos os conteúdos teóricos que o programa de aprendizagem prevê, a coisa não ia acontecer. Assim como bem os parceiros também, né? Hoje nós temos 52 empresas parceiras, né? E se Deus quiser vai aumentar esse número para poder aumentar o número de jovens aprendizes contratados também. Então agradecer porque é tudo um conjunto, né? Na verdade, nós somos ferramentas de um trabalho muito maior, que o instrumento final é o jovem. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Amém. Então foi isso, Guto. Maravilhoso. Tá bom bom. demais conhecer a tua história. Saber um pouco. Nice. Conhecer a tua história, saber como é que funciona aqui no Novo Lar, tudo. Ai, amei. Uma honra te receber aqui no podcast. E o pessoal de casa vai gostar também, entendeu? Vai aprender muito contigo. E é isso, né? Vamos encerrar? Senhoras e senhores que chegaram até aqui, muito obrigado por terem nos acompanhado. Não esqueçam, toda quarta-feira nós temos episódios novos na nossa plataforma. Então, se chegou até aqui e não é inscrito ainda, pense em se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho, laranja, não sei o que cortar agora aí embaixo. Ativa o sininho também para acompanhar nossas entrevistas. Ocasionalmente, era isso que eu ia dizer. Ocasionalmente nós vamos ter algumas lives, mas via de regra os episódios são gravados. Então, curtam, compartilhem e comentem aí embaixo também o que vocês acharam da entrevista. E era isso. De minha parte, Guto, muito obrigado. Muito obrigada. Tá? Bom demais E te até a receber. próxima, porque é como a gente falou aqui, é bate-papo. Então, dá para voltar várias vezes, se tiver alguma demanda, tiver alguma coisa que queira colocar na roda, algum projeto novo que esteja aí surgindo, é só me dar um toque que a gente sobe aqui, grava e bota no ar, ou faz uma live, faz qualquer loucurada aí. Beleza? Perfeito. É nóis. Quando quiser voltar, estaremos de porta aberta para te receber aqui. Então Bora, foi isso. coisa boa, não fala, é isso que eu sou convidado. Eu me convido, muito Então obrigado. foi isso. Tchau, galera. Beijo. Falou, beijo, tchau, Até tchau. o próximo.